Ok, já estamos em Efésios capítulo 6, já passando do início de Efésios 6, já falamos sobre os filhos, os servos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E agora nós vamos começar com a armadura, um texto clássico das Escrituras, que se encontra em Efésios. E, embora outros textos falem um pouco da armadura, esse texto ele é bem completo e talvez seja o mais completo nesse sentido, né? Mas vamos então proceder à leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios 6, de 11 a 20. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Obrigado para a dona Marli, o Leilson, a Rejane, que estão ouvindo. E peço que o Senhor também fale ao coração deles, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é o nosso texto, um texto especial que fala sobre a armadura. E o que Paulo vai falar nesse texto é algo muito forte, no sentido... É algo que não poderia ser falado temerariamente. O que ele vai falar é sobre como lidar com as hostes do mal, como lidar com os demônios, né? Os anjos das trevas e assim por diante. E ele nos coloca, aqui no final do texto, nessa guerra. Interessante que no começo ele nos coloca no céu e mostra a nossa situação em Cristo, todo o poder que Deus nos tem dado, mostra o nosso estado, como estando já assentados com Cristo, ele nos fez, nos colocou, né, no seu... Nós que éramos mortos, fomos colocados na presença dele. E então, nós que já estávamos então nessa situação com Cristo, somos colocados agora numa guerra. É aquela ideia da nossa luta aqui na Terra enquanto estamos aqui. E a palavra que ele dá é uma palavra forte, porque vai falar de guerra, mas é uma palavra de esperança e de encorajamento. A esperança verdadeira, que não é vazia, ela geralmente nos encoraja, e é isso que ele vai falar nesse texto. Então ele começa falando sobre esse revestir-se. A gente já viu bastante sobre o despojar-se nos capítulos anteriores,
na sequência, atrás desse texto, a gente viu isso, os despojar-se das obras das trevas e tudo mais, e vários revestir-se, e aqui então ele vai falar para nós nos revestirmos de toda a panóplia, ou no grego é panoplia, de Deus, de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que esse versículo nos diz? Esse versículo nos diz que existe uma guerra e que para nos portarmos nessa guerra de uma maneira correta, para sairmos ilesos dessa guerra, nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. E o que vai dizer nesse texto também é que existem essas ciladas do diabo. O que seriam essas ciladas? São armadilhas. Você, como crente, já deve ter decidido várias vezes abandonar algum pecado, abandonar alguma prática, e por vezes você sai vitorioso, outras vezes você acaba sendo... Só ver aqui. Tá, ótimo. Outras vezes você acaba caindo, e aí você se entristece muito e pede perdão a Deus, perdão ao próximo, enfim, você acaba se entristecendo por isso. E eu lembro nesse caso da minha filha, da Catarina. Catarina tem 3 anos, mas ela fala de um jeito assim bem interessante, né? Ela chega assim muito séria e fala: pai, eu nunca mais vou brigar com a Ana, nunca mais. Que é a minha filha mais velha. Eu nunca mais vou fazer isso para ela. E ela realmente sente que o que ela fez foi errado. E eventualmente ela acaba repetindo, né, o erro, como nós fazemos também. E esse erro ela acaba repetindo porque ela caiu em uma cilada, caiu em uma armadilha. Ela se deixou cair nisso. Então, o que nós vamos falar nesse texto é sobre isso. Nós não estamos andando aqui num campo de grama verde, plano, como um campo de futebol bem cuidado, onde nós corremos só preocupados com a bola e em fazer o gol, né? Mas nós estamos correndo em um campo cheio de buracos, cheio de armadilhas e excessivamente perigoso. Por isso precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus. A promessa que ele faz aqui é muito preciosa, olha, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa é a promessa. Então, o que ele vai falar agora é muito importante. Por isso ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Absolutamente toda. Então a gente vai ver, eu quero saber quais são os itens, eu quero me revestir dessa armadura, né? Aí ele vai dar uma pequena explicação sobre a nossa luta aqui na Terra. Ele não está ignorando as demais lutas que temos. Às vezes a nossa luta ela é contra a questão de saúde, ou existe a luta política, né? Como cidadãos, existe a luta para conseguirmos passar em algum concurso, ou para fazermos um trabalho, uma prova, mas a gente está falando aqui de uma luta que quer dominar o nosso coração, ou seja, aquilo que realmente importa no final das contas. E essa luta que ele fala não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, ou seja, a luta da nossa vida aqui na Terra, ela é contra coisas que não vemos, e no campo de batalha esse é um problema, né? Você não... Imagina você lutar contra um adversário que é invisível para você e que tem maior poder do que você, e é isso que os anjos são, né? Os demônios. Aqui ele vai falar que a nossa luta é contra eles, é contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu acredito que ele cita aqui esses elementos para dar um destaque maior, como às vezes a gente cita algum elemento e repete várias vezes palavras que têm a ver com aquele elemento para dar ênfase. E se você olhar aqui, esses termos todos talvez se refiram ao mesmo grupo. Os principados, né? Você tem no Antigo Testamento a luta contra lá o príncipe da Pérsia, e o anjo falando, né, para Daniel, eu tive que lutar contra ele. As potestades são, né, esses poderes que estão lá, que é um termo que também tem a ver com os principados. O que seriam os principados, senão os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele está falando aqui, enfim, de tudo aquilo que está no campo espiritual, está no campo imaterial, está falando dos anjos, dos demônios, e está dizendo que esses demônios, que têm um grande poder, têm uma força estrondosa, eles lutam contra nós. Eles pelejam contra as nossas vidas, especificamente para ganhar o nosso coração. Essa é a luta do século, essa é a batalha real que acontece com todo crente. O diabo, ele está andando em derredor, procurando quem possa tragar. Ele é o diabo que foi tentar Jó, é o diabo que tentou a Eva, né? E Adão acabou cedendo. E é o diabo que, depois de Cristo ter feito o jejum todo de 40 dias e 40 noites, no seu ponto mais fraco, é ali que ele chegou para tentar Cristo, para armar ciladas para Cristo, e é contra isso que nós devemos lutar. Tem um livro que fala um pouco sobre isso, sobre essa batalha espiritual, e eu acho que é Conheça Seu Inimigo, que ele aborda exatamente essas questões. Mas, ao mesmo tempo, nós somos exortados a não nos aprofundarmos nas profundezas de Satanás, né? Lá no começo de Apocalipse, para as igrejas, Cristo fala isso, que tem contra eles, aqueles sabem as coisas profundas de Satanás e tal, né? E existe um mundo aí por trás, um mundo tenebroso, com histórias cabeludas, cabulosas, né? Com práticas horrendas, e quando alguém desse meio se converte, nós não deveríamos ficar gastando tempo ouvindo ele falar para nós de todas as práticas que ele fazia, como era ruim. Na verdade, se você ficar ouvindo essas coisas, você vai dormir com medo, né? Você olha para o escuro e vê coisas no escuro ali e tal, mas quando uma pessoa dessa se converte, deve saber o suficiente sobre o inimigo para enfrentá-lo, mas nós não deveríamos nos aprofundar nas profundezas de Satanás, ou seja, para fazer esse trabalho, as pessoas geralmente usam três frangos, 3 galinhas de tal idade, com tal cor de pena e com tantos litros de pinga e tal. Então, esse tipo de coisa não interessa. O que interessa é que eles estão armando ciladas contra nós o tempo todo para nos fazer cair, e eles vão colocar essa cilada quando estivermos nos nossos dias mais fracos, e infelizmente os dias mais fracos que temos são geralmente os dias mais fortes, ou seja, quando estamos confiando em nós mesmos, né? Quando achamos que já chegamos lá e olhamos até para os outros e falamos, olha, onde já se viu pessoas caírem nesse pecado, eu já venci isso, já venci aquilo, e não sou como
esse publicano, né? E faço isso, faço aquilo. Quando você se infla, aí que o diabo faz a festa, né? Porque a soberba precede a ruína. E quando você confia em si mesmo, nessa luta aqui contra as hostes espirituais do mal, você está ralado. Nós não temos qualquer poder contra esse grupinho aqui. Nós não temos qualquer poder em nós mesmos para vencer eles, mas nós temos a esperança de Deus aqui, ó. Tomai toda a armadura de Deus. Aí ele fala que temos essa esperança para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E talvez esteja implícito aqui, né, nas entrelinhas, tomai toda a armadura de Deus o tempo todo, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque elas vêm o tempo todo. E principalmente quando baixamos a guarda, quando estamos tranquilos, ou como o leão que ruge, né, procurando quem possa tragar, quando estamos fracos, quando nos afastamos do rebanho, do pastor, e estamos perdidos ali andando, rodeando a terra e passeando por ela, sem muito propósito, somos uma presa fácil. E esse é um grande problema, mas tomai toda a armadura de Deus, essa é a questão, para que possais resistir no dia mal. Olha só, poderes ficar firmes contra os lados do diabo, possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nota que o imperativo aqui é o tomai, olha, tomai toda a armadura de Deus. Resistir no dia mal, o vencer tudo, o permanecer inabaláveis, é consequência de tomar toda a armadura de Deus. Então, você deveria ter uma só preocupação, que é tomar a armadura de Deus. Certo? Essa é a única preocupação. Então, ele vai começar a descrever essa armadura de Deus. Ele vai dizer, estar, pois, firmes. Então, a ideia de você estar sóbrio, estar ereto, em posição de alerta, né? Essa ideia de você estar firmes. Então, começa a dizer, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Eu poderia falar até bastante sobre isso aqui, e aí você toma cuidado, né? Quando alguém fala que pode falar bastante sobre algo, provavelmente ele não tem ideia do que vai falar. Mas realmente essa questão da verdade, ela pega. Vou falar um pouquinho sobre a verdade. A Bíblia tem várias passagens que tratam dessa questão da verdade, começando ou dando ênfase, por exemplo, na lei, quando fala para não darmos falso testemunho de alguém, ou seja, para falarmos a verdade. E quando você vê Cristo falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, isso vindo para a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. E você tem também em Tessalonicenses as pessoas que não se converteram a Deus, que não deram crédito à verdade, compra a verdade, né, e não a vendas, Provérbios. A ideia da verdade é a verdade, é a sinceridade do modo como vemos o mundo, do modo como nos vemos, é a nossa sinceridade para com Deus, é a ideia de não sermos falsos ou sermos mentirosos. E a ideia do cingir é aquela primeira roupa que você coloca antes da couraça.
eu não sei exatamente o termo, depois eu vou perguntar para o Leilson, mas é uma roupa que você coloca por baixo da sua couraça para que a couraça não machuque o seu corpo. E essa é a ideia do cingir os lombos, né, com a verdade, e que a primeira coisa que o cristão deve pensar, olha só, ele está falando sobre vencer as ciladas do diabo. Ele está falando sobre tomar a armadura de Deus. E a primeira coisa que ele fala é que a nossa vida, nós não devemos deixar de lado a verdade, devemos comprar a verdade, não vendê-la. E isso deve estar conosco, né? Paulo fala lá em Timóteo que alguns homens, tendo abandonado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Eu acho que a boa consciência tem a ver com isso também, que é aquele primeiro filtro da sua vida, o filtro pessoal. Quando você abandona a boa consciência, você já não liga para os pecados, você já não liga para as coisas, talvez você só ligue para as aparências, como as pessoas te veem, mas a ideia aqui é que você se cinja com a verdade. Isso faz parte da armadura de Deus, o tempo todo. E aí, vestindo-vos com a couraça da justiça. A justiça é o modo como você trata o outro. Nós somos instados por Deus para agirmos com misericórdia de uns para com os outros, mas também com justiça. Por exemplo, quando alguém trabalha para você e você então tem que pagar um salário para essa pessoa, um valor, e você não paga, você está sendo injusto para com essa pessoa, porque ela merece aquele salário e você não pagou, você reteve, né? Então, essa ideia da justiça tem a ver com o tratamento que você dá para com o próximo, e se você não se cingir com a verdade, isso aqui vai acabar machucando você mesmo, né? A ideia da justiça. Então, ele vai falar sobre isso. Eu vou tentar dar uma corrida para a gente conseguir fechar no nosso tempo a armadura, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Estou vendo que tem bastante coisa ainda. Vou tentar fazer essa parte aqui, chegando até a palavra de Deus aqui, porque o nosso tempo já foi. Ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso faz parte, você não diria que isso faz parte de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo, mas faz parte. O modo como você avança, como você vai para frente, é quando você leva o evangelho para os outros. É quando Deus te usa para falar do evangelho para os outros. Isso faz parte da armadura de Deus para você vencer as ciladas do diabo. O pé, é interessante que ele fala do pé aqui, porque exatamente quando fala do evangelho, por exemplo, Zacarias 5:8, né? Ou Zacarias 8:5, diz, fala sobre os pés, quão formosos são os pés daquele, sobre os montes, né? Daquele que proclama a paz, ou daquele que proclama o evangelho da paz. E a ideia dos pés aqui é exatamente essa, pelos pés que você anda, e se você não calçar os pés com isso, você vai se machucar, ou talvez não vai correr, né? A ideia de correr. A boa parte das armas, elas são armas de ataque, são armas de defesa, mas a ideia dos pés, de calçar os pés, ela é uma defesa talvez nem contra tanto o inimigo, mas quanto melhor o seu calçado, mais longe você vai, né? E a ideia de que por onde você vai, por onde você anda, você leva o evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam o evangelho da paz.
essa é a ideia. Agora você talvez não pensaria que isso estaria incluído na armadura de Deus, mas está. Quando você deixa de lado o fardo de levar consigo, por onde quer que você vá, o Evangelho de Deus, de pregar o Evangelho de Deus ao perdido, quando você abandona isso, você está dando lugar para o diabo. E isso vai, na verdade, fazer com que você chafurde na fé, quando você deixa de fazer essa obra de um evangelista, né? Isso faz com que você chafurde na lama e seja uma presa fácil para o diabo. Então, é o modo como nós avançamos. E aí ele vai continuar aqui com os seus gerúndios, né? Ou particípios no grego, e ele vai dizer, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, aqui, quando eu vejo esse versículo, eu vejo uma referência clara à tentação de Cristo. Quando o diabo joga o seu dardo, né, em chamas ali contra Cristo, o que Cristo faz é dizer, está escrito. E às vezes esse dardo que o diabo joga também vem com a palavra está escrito, né? E aí Cristo tem que falar, também está escrito. Ou seja, se eu não comparar as escrituras com as escrituras, e tentar ver o sentido geral, o sentido amplo, para tentar entender o sentido específico a partir desse sentido geral, eu posso cair em problemas, eu posso criar seitas, né? Se eu der ênfase num ponto ou outro que não está de acordo com a revelação geral, e a ideia do escudo da fé é isso, é de eu realmente crer que o que Deus disse é a verdade e eu saber o que ele disse, eu saber qual a interpretação correta daquilo que ele disse. Então, eu me apegar a isso com fé. O que ele está dizendo é que se você tiver essa fé naquilo que Deus disse, na sua palavra, não vai ter nenhum dardo que vai conseguir pegar você. Esse escudo vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. E para terminar essa primeira parte, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, ele é descrito ali em 1 Tessalonicenses como o capacete da esperança da salvação. Eu vou pegar o texto ali para ser mais preciso, né? Em 1 Tessalonicenses. Vou pegar aqui para a gente ler esse texto. Ele diz, 1 Tessalonicenses 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, essa esperança de que vamos estar para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a esperança de que seremos salvos e de que já somos salvos, né? Ele descreve aqui essa esperança como um capacete. Embora a esperança, a certeza de salvação, ela não seja uma doutrina cardeal, né, uma doutrina necessária à fé, mas é uma doutrina tida como do bem-estar da vida cristã, ou seja, é uma doutrina bíblica, mas que ela, digamos, não é necessária a salvação. Algumas pessoas não têm certeza de que são salvas, isso às vezes atormenta elas,
mas não necessariamente significa que elas não sejam salvas. Elas talvez não entenderam a coisa completamente, uma ou outra doutrina, mas eu tenho um tio muito querido que já faleceu, que ele tinha dificuldades com a doutrina da certeza da salvação, embora ele tenha vivido para Cristo quase a vida inteira, né? Mas aí o que acontece é que isso vai te ajudar, é o capacete da salvação, ou é o capacete da esperança da salvação, que vai, digamos, bloquear, que vai proteger exatamente a sua cabeça, te dar um pensamento sóbrio, te dar esperança, de que Deus é conosco, né? Essa é algo que vai te ajudar também nesse momento, quando o diabo armar uma cilada para você, para que você proteja a sua mente, o seu rosto. E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ideia é para que você tome isso o tempo todo. A ideia do salmista, né, no Salmo 1, daquele homem que antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E é com essa espada que nós semeamos a palavra, é com essa espada que nós falamos aos outros, mas principalmente, não esqueça disso, é essa espada que corta a nossa própria pele, que desvenda os nossos corações, né? Que a Escritura ela é como uma espada que ela corta, né, juntas e medulas, ela vai abrindo tudo ali para desvendar tudo. É ela que revela os segredos dos nossos corações para nós mesmos, né? Então, é esse perscrutar da vontade de Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e é com isso que nós lutamos, né? Então, se você for tentar fazer um resumo aqui, porque a próxima questão que ele vai falar é da oração. Ele vai gastar um bom tempo falando da oração, e esse seria o próximo item, né? Que a gente vai dedicar um dia especial só para isso. Mas aqui ele vai falar sobre essa couraça. Primeiro, o que você tem que saber a minha preocupação é me revestir de toda a armadura de Deus, o tempo todo, para que eu não caia nas ciladas do diabo, para que ele vai tentar me fazer um buraco para eu cair, vai tentar jogar um dardo, e ele não tem tempo. Tanto faz se eu cair numa tentação agora, ou daqui 3 meses, ou daqui 2 anos, ele vai minando, 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 até que eu acabo caindo. E a ideia é que se eu tomar a armadura de Deus, eu vou ser mais do que vencedor contra as ciladas do diabo. Ele vai falar sobre a verdade, sobre a couraça da justiça, vou colocar aqui, couraça da justiça. Ele vai falar do evangelho, a ideia de você se preparar para falar do evangelho, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí ele vai ungir tudo isso aqui com algo que ele não coloca na armadura, que é o nosso, é aquele estado de atenção do soldado, esse vigiar do, do soldado na guerra, que ele vai falar da oração. Então, o vigiar não tem a ver com algo que você use, né, na sua roupa, tal, capacete, couraça, escudo, calçado, espada, mas tem a ver com o seu estado de alerta constante, o seu estado de espírito, e essa é a oração, então, que ele vai chegar. Mas a gente vai falar disso
da próxima vez, mas por enquanto é isso. Nós estudamos então essa primeira porção de Efésios 6, de 11 a 20. Não chegamos no 20, mas já temos bastante conteúdo aqui para nós estudarmos.